Seja muito bem-vindo a mais um episódio do EmergenCast, o podcast que é voltado para você que gosta de medicina de emergência e está sempre antenado e sabe que aqui nesse podcast, além de conhecimentos técnicos, científicos, atualizações, algoritmos e protocolos, a gente fala também de coisas da pessoa, coisas pessoais, coisas que a gente vive, conflitos, dificuldades, novos projetos, parcerias e tudo que envolve, porque não adianta a gente também falar só disso, a gente fala de muito mais, então um podcast que vai além do protocolo, além do que está no livro. E esse episódio é um episódio que a gente precisa agradecer aos nossos patrocinadores, então a RC Medical é a empresa de tecnologia que traz uma série de recursos novos e bons para a gente, tanto para os nossos cursos como também para a comercialização, como também a Pox Club e o Instituto de Educação e Saúde, o IES. E hoje, com um entrevistado, um convidado de honra, que é um grande parceiro, que é aquele cara que abriu as portas para o projeto do Asva Reality. Eu vou deixar ele se apresentar, o Dr. Herbert está aqui, ele vai falar um pouquinho da história dele, quem é ele, e aí a gente está aqui também com o nosso queridão, o nosso parceiro, meu sócio, o Dr. Herbert, que vai falar um pouquinho assim dessa importância da gente estar falando sobre uma pessoa tão importante para o Instituto, tão importante para o nosso projeto e que tem muita coisa boa e muita coisa nova que vai trazer aí novidades e parcerias futuras aí para o Instituto e para a RC Medical. E quem sabe você é até um parceiro nosso da EmergenCast, né? Com certeza, né? Porque boa cantada, hein? Bom patrocinador. Você não pode perder a oportunidade aqui, entendeu? Você já tem que dar um spoiler já, entendeu? Amarrar o negócio. Quem sabe é um parceiro do EmergenCast. Rapaz, eu já quero levantar e vou embora. O cara nem começou e já tá nesse jeito. E aqui, o interessante é que aqui no podcast, nossa, a gente faz isso. A gente não faz um podcast engessado. Eu e o Rodrigo trazia uma folha no começo aqui, tinha as perguntas, já tudo organizadinho. Então, aquilo ali, um dia a gente pegou aqui no podcast, rasgamos ao vivo, rasgamos, falando, não quero saber disso aqui agora, chorando que nem umas crianças desmamadas aqui. Rapaz, foi daquele jeito, mudou, e tá tudo registrado pra galerinha ver. Porque o que a gente quer aqui é vida real. O que a gente quer aqui é trazer a essência sua. A gente não quer que você fale de uma coisa, porque eu tenho um projeto aqui, porque tal, o ali, que está funcionando, que tem N estudantes que estudam conosco. Isso é importante, é trazer esse dado de sucesso, de propósito. Mas por trás disso existe um cara que teve uma história de vida, que fez uma construção para chegar nisso aqui. E nem sempre vivenciou um caminho linear. Porque as pessoas confundem muito, principalmente quem está começando carreira. Acha que termina e vai conseguir as coisas assim. Não quer ralar e comer. É como a gente dizia, né? Vamos comer o osso, né? Ralar, roer o osso, depois comer o filé. Mas senão não tem jeito. O cara já chega chegando. Muitas vezes não tem esse tempo hábil, não se permite vivenciar, aprender, criar experiência, fazer network, porque hoje uma pessoa sozinha não é nada. Na época dos nossos pais, um médico que era bom, já estava bom. Isso. O paciente ia atrás dele. Hoje um médico bom, um dentista bom, o paciente não vai atrás dele. Se ele não se comunica com as pessoas, se ele não atende a necessidade do outro, se ele não coloca a cara para falar, se ele não aparece para as pessoas, se você não tem comunicação, se você é introspectivo, você não vivencia mais o mercado. O mercado te engole. Hoje o que nós vemos é pessoas, muitas vezes sem preparo técnico, entregando muito e ganhando muito. O que a gente quer aqui? A gente quer ser o contrário disso. A gente quer entregar muito, com excelência, com propósito, e o desfecho disso é o sucesso. Não é o contrário. Sim. A gente não acredita nisso. A gente não acredita que você tem que dar os seus jeitinhos para você chegar lá, porque você é bem comunicativo. A comunicação é fundamental, mas o conhecimento, a base e a essência, isso ninguém vai te tirar. E eu queria fazer a primeira pergunta, que daqui a pouco eu vou ter que sair. Sim. Eu queria fazer a primeira pergunta, mas antes disso, meu irmão, se apresenta para a turma, porque, pô, já tô pulando, sabe como eu tô empolgado hoje? Tô empolgado. Tá animado. Não, fala pro pessoal quem que é você, conta para eles, se apresente. Perfeito. Bom, primeiro agradecer bastante. A gente está ensaiando para estar aqui já faz alguns dias. É verdade, não, Agora deu certo. Me apresentar rapidamente, né, para quem não me conhece, eu sou Herbert Gabriel Cavalcante, tenho a formação como cirurgião dentista, minha formação inicial. Depois fui para a área acadêmica, fiz mestrado, fiz doutorado, algumas especializações clínicas também, sou cirurgião bucomaxilofacial, sou implantodontista, atuo em várias áreas
atuo também na disfunção temporomandibular. Então, uma formação não só acadêmica, com mestrado e doutorado, mas também com a parte prática. Nunca abandonei o consultório, nunca abandonei os hospitais. Milito na Santa Casa há muitos anos, desde que formei, desde que fiz residência, já fiquei por lá. E atuo nos outros hospitais de Campo Grande também. E assim, eu fui tomado por essa vontade de querer crescer na educação, juntamente à parte técnica e clínica. Isso não é fácil. Perfeito, exato. Eu tive vários professores que eram exemplo na docência, exemplo no conhecimento técnico, pedagogicamente perfeitos, mas não tinham aquela vivência do consultório, da clínica, do hospital. É natural. A gente às vezes não consegue fazer tudo de uma vez. Isso aí é natural. É difícil conciliar isso. E a gente, engraçado que isso é uma característica do brasileiro, né? O brasileiro, fora, geralmente você tem o professor, o catedrático, e você tem o clínico. E no Brasil a gente tenta fazer tudo de uma vez só. Tudo de uma vez. A gente quer ser bom professor, bom docente e bom clínico. Tá? É difícil entregar tanto para o teu paciente quanto para o teu aluno. Mas puxando um gancho do que você me falou, o IOA ITC Campo Grande partiu justamente dessa vontade, de querer fazer diferente, de querer mostrar sucesso, mas tendo cruzado esse caminho, cruzado essas tortuosidades, essas rugosidades que você citou. Porque, de fato, a carreira de qualquer um passa por isso. Perfeito. Então, a gente vê hoje muita gente querendo vender sucesso que não tem. Perfeito. Vender aquilo que não faz. Você ponte né? uma coisa que nunca fez. Exatamente isso, cara. Então, Tá cheio, cara. isso é difícil, né? Mas assim, a gente entende, os tempos mudaram, a comunicação, ela cada vez mais é importante, eu não tenho dúvida sobre isso que você falou. E o que é o IOITC? Hoje eu estou presente lá no IOITC, além de ser um dos fundadores do Instituto, sou diretor pedagógico. Então eu vim com essa ideia de trazer essa expertise de sala de aula, essa expertise da docência para o Instituto de pós-graduação na área da saúde. E aí vamos sair um pouquinho da minha área primária, que era a odontologia. Na verdade, a gente trouxe o Instituto para lidar não só com os médicos, mas também com os enfermeiros, com os dentistas, lógico, né, que é a nossa formação básica, mas lá é um instituto de saúde. E Legal. tendo nesse panorama, nós temos lá um laboratório de cadáver fresco. Algo que era um sonho ter um acesso desse no Brasil há anos atrás. Nós estamos há 6 anos de portas abertas. E nesses 6 anos a gente passou bastante dificuldade para chegar onde estamos. E parceiros como o Rodrigo fazem a gente cada dia acreditar naquilo que a gente está fazendo. Você, às vezes, observa tantas histórias bonitas, né? Que você acredita naquela história não dá fruto. Infelizmente, isso acontece. Sim. Mas cabe a gente ali, né, como idealizador da ideia, da história, falar, não, vamos lá, vamos para cima. Se você acredita na educação, se acredita no conceito acima de tudo, conceito para que você consiga criar alguma coisa. Hoje, por exemplo, vocês estão criando. Vocês só estão criando, vocês têm conceitos bem definidos. Se você não tem conceito, você não consegue criar. Então, a sua técnica, o seu curso, o seu podcast, isso aconteceu porque você tem ali princípios e conceitos, né? Baseado na tua formação básica ou naquilo que você vem buscando e vem galgando. E o que a gente acredita? Na educação. Perfeito. Então, hoje, se eu fosse investir em qualquer coisa, né, uma dica até para quem está começando a carreira, se começou, a maior dica que eu vejo, independente da área que você milita, seja na educação ou seja na saúde, como é a nossa, né, você tem que investir em você mesmo. Eu acho que isso ninguém te tira. Você comentou isso e é verdade. Isso ninguém consegue tirar, isso te abre portas. As pessoas, quando logo iniciam a sua carreira, elas acreditam que sabem muito. Né? E, na verdade, elas vão percebendo que quando você vê uma curva, né, curva de aprendizado, você percebe que quanto mais a gente sabe, menos a gente acredita que sabe. E mais a gente busca escutar e falar menos. Então é isso que a gente acredita na educação. Então o IOITC vem para agregar e não, né, para diluir. A gente acredita sim na educação, mas a gente também acredita nos projetos. A gente não é dono da verdade. Né? A gente pensa numa educação inclusiva e não exclusiva como já foi outrora. Hoje a gente acredita sim, tem que incluir. Mas incluir e dar qualidade e trazer conceitos, trazer princípios, é o que a gente está há 6 anos fazendo dentro do IOITC.
Né? Não, mas isso é visível, né? É. Exatamente, visível aos olhos, porque eu, nessas minhas andanças, eu acabei correndo o Brasilzão afora em alguns lugares, dando curso, levando nosso propósito, nosso princípio e ensino e tudo. E vamos dizer, a qualidade, o profissionalismo, a entrega da sua equipe, dos seus comandados, da sua família, né? IOA, EPC, ela é muito fora da curva. É uma coisa que a gente grita aos olhos, a gente vê que vocês acreditam no que estão fazendo, vocês se dedicam. Cada um dos funcionários, quando a gente chega, a nossa equipe chega, eles acolhem e fazem a gente se sentir pertencente àquele lugar. Que pode parecer besta que eu estou falando, mas tem muitos lugares que não. Você não se sente assim, não existe essa empatia, essa troca, essa energia que rola junto. Então, não só você, como um líder lá que abriu as portas para nós, para o Instituto, principalmente quando o Instituto era só o ASVA, um curso só, você abriu as portas junto com o seu sócio, mas você botou lá, assinou o cheque lá, não, eu acreditou na gente, mas como depois a gente vê que todo mundo da sua equipe, todos os funcionários, não tem exceção, a moça da faxina trata a gente diferente, olha pra gente com um brilho no olho, a moça que faz o café, o pessoal ali do pedagógico, sem comentário, Tadeu e a galera ali, Marcelo, eles falaram, doutor, o que está faltando para o senhor? Doutor, é uma coisa, então assim, é um profissionalismo, uma entrega que eles entendem que eles estão ali, não é só para cumprir tabela, né? Eles estão ali para fazer uma coisa, para fazer um propósito. E a gente estava falando agora no podcast antes, que assim, o Instituto cresceu, nasceu, né? Cresceu e se desenvolveu e vai continuar crescendo com essa base sólida, de um princípio. A gente uniu o princípio que a gente tem com o trabalho. Então a gente gosta do que faz, tem uma missão e ainda faz uma coisa bem feita na saúde e na educação. O Reib também, e você não tinha como você não participar do podcast, porque você é um exemplo disso. E a gratidão nossa pelo que você fez, pelo que você faz, é enorme. E a gente não consegue imaginar continuar crescendo, caminhando, sem estar você junto em outros projetos também, em outras ideias, porque você é grandioso, a equipe de vocês é grandiosa demais e merece muito, merece tudo que tem, o lugar. Quem não conhece tem que vir fazer curso com a gente. Com certeza. O lugar é espetacular. E não é só a vibe física, que é linda, o mais bonito que eu conheci do Brasil, mas é a vibe, é a pegada, é o que entrega. Então, eu queria te dizer isso, aproveitar aqui ao vivo na gravação aqui para te dizer isso, para te dar esse retorno. E dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui hoje com a gente e principalmente de ter você com um futuro possível aí. A gente está fazendo outras parcerias, outros treinamentos. Por quê? A bucomaxilo, né, a odontologia e a medicina de emergência estão linkadas, estão ligadas. Por quê? Porque a gente trabalha junto, a gente trabalha lado a lado lá na Santa Casa, a gente está atendendo um politraumatizado, ele tem uma lesão neurológica, precisa do neurocirurgião, ela tem uma lesão grave facial, precisa do bucomaxilo facial, tem uma lesão grave de tórax, precisa do cirurgião torácico, o primeiro atendimento precisa de gente de emergência, e tudo está interligado. Se a gente não fala a mesma língua, se a gente não tem respeito e carinho pelo outro, não funciona. E isso funciona. Então, nosso projeto, o Instituto, quer crescer muito nessa parceria, em outros cursos, outros treinamentos, as portas estão escancaradas para você e para quem você disser que pode ser seu parceiro também, porque a gente confia muito no seu trabalho, confia em você e é uma honra ter você aqui com a gente no podcast, se Deus quiser, como integrante e instrutor do Instituto também, né? Você pode ter o seu Instituto e também ser instrutor com o nosso. Com certeza, com certeza. Não, eu estou muito feliz com suas palavras. Fico assim, a gente fala pouco sobre isso, a gente está falando geralmente de projeto, geralmente a gente está falando sobre os futuros projetos, o próximo curso, aquelas ideias. De fato, eu participei ativamente lá no princípio. Sim. Não posso deixar de fora todos os meus sócios, todos os viabilizadores do projeto, né? Nós temos pessoas ali que acreditam bastante na educação e acreditam em mim também. E deram essa liberdade de a gente poder, olha, trazendo aqui um curso que era o ASVA Reality na época. Sim. E a gente até pode falar como é que foi criado isso, né? Então muito legal. Foi embrionária essa ideia do reality. Existia, lógico, o ASVA, que o Rodrigo já tinha criado. A gente tinha lá os cadáveres, eu tinha o laboratório ITC,
E eu disse para ele, olha, Rodrigo, eu acho que o ideal seria a gente pensar em alguma coisa usando os cadáveres. E a gente podia pensar em alguma coisa mais realista. Por exemplo, vamos colocar Asva Reality. Conversando naquela salinha nossa ali de reunião, o Rodrigo falou, pô, interessante. E o mais legal é que eu já estava militando um pouquinho nessa parte de pós há mais tempo que você. Sim. E nesse mercado, né? Então eu sabia o que o aluno gostava, o que o aluno queria escutar, o que o aluno queria vivenciar. A experiência, o Rodrigo estava entregando muito, capacidade técnica, não tenho o que dizer, experiência dele. Mas a experiência para o aluno é uma coisa que ele foi criando ao longo do tempo. E que hoje eu vejo, você já alcançou assim, um nível fantástico. Mas lá no princípio, era muito de querer colocar aquilo que você tinha para passar para o aluno. Sim. O seu objetivo era ensinar. Era passar conteúdo de qualidade, né, os protocolos adequados, os algoritmos do mais do momento ali, aquele mais atualizado, mas não só isso. A entrega começou a ser uma preocupação sua. Sim. E talvez eu possa ter participado um pouquinho disso. Porque vira e mexe eu colocava, por que a gente não faz isso? Cara, isso é uma boa ideia. E ele sempre escutou. Sempre. Então, assim, tem que estar sempre aberto. Eu me sinto muito confortável de falar sobre esse assunto, porque eu sei o quanto foi verdadeiro isso. Verdade. E outra, a gente fez isso porque, que a gente tem essa energia que você falou, e essa empatia que ela sempre aconteceu desde o começo. Sim. Mas que, assim, não era com o objetivo naquele momento. Eu quero fazer isso porque eu quero que o curso cresça muito. Porque isso vai ser bom para o meu instituto, ou vai ser bom financeiramente para mim, ou comercialmente. Exatamente. Não. Eu acreditei muito e falei, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai crescer. E aí a coisa foi indo, chegou no que chegou hoje. Né? Hoje você tem um portfólio enorme, inclusive com outros parceiros, e que, assim, cada vez mais eu vejo crescente isso. A última vez que eu parei para olhar, eu assustei, porque eu falei, nossa, mas tudo isso aqui é do portfólio do Rodrigo? Né? Não, é todos esses cursos aqui. Aí eu até falei, Rodrigo, tem alguns que eu não sei, cara, são siglas, o que é esse curso? Eu preciso entender, mas não por desconfiar ou nada disso, é para eu poder dar o melhor para ele, para eu entender, o que você precisa nesse curso? Verdade. Porque o Asva Reality eu lembrava, Verdade. Teve outros que eu participei, mas chegou um momento que a coisa começou a crescer numa velocidade, num exponencial muito grande, e falei, agora o que é isso aqui? O que você precisa da gente? Tá, então, assim, agradecer as palavras mesmo, pode saber que é recíproco, a família do IOITC, não só para você, mas toda a equipe, a gente tem um carinho muito grande por vocês, e essa experiência que a gente veio para o mercado para mudar a experiência de educação e saúde. Essa é a verdade. Esse foi o intuito desde o princípio. A gente nunca pensou só na odontologia. Então, no começo, eu tenho certeza que muita gente falou, não, mas ali é uma escola de dentista. Não da forma eu achava que era. Não da forma pejorativa, não é isso. É porque, de fato... não só para aquele nicho. Porque a minha formação é cirurgião dentista e não tenho problema nenhum com isso, pelo contrário. Mas hoje a gente está muito mais na educação do que na odontologia. A odontologia faz parte, mas a gente tem outras áreas ali. E na área da medicina, sem dúvida nenhuma, o Rodrigo é o nosso representante, é quem de fato faz a diferença ali. Os projetos vêm aparecendo. Vários projetos já aconteceram depois da sua presença lá. Abriu as portas, né? É natural que a gente quer andar com os nossos pares. Então, se você tem um médico, se você tem um enfermeiro, um nutricionista dentro do nosso ambiente, aquilo passa também, de alguma forma, a fazer sentido para você estar lá dentro. Sim, verdade. Então, migramos aí de um nicho para outros nichos. Então, hoje o nosso nicho é educação e saúde. Maravilhoso. Tá? Eu acho que essa é a ideia. E vamos pensar em alguma coisa bem bacana, na parceria contigo também, nessa parte de imagem. Eu acho que a ultrassonografia está vivendo um momento, pelo menos na odontologia, disruptivo. Tá? O ultrassom sempre era algo que na bucomaxilo a gente tinha pouca relação, tinha alguma coisa de glândula salivar que a gente trabalhava, infecção, dentro de hospital, ali alguma coisa. Mas a gente sabe que dá para fazer muito mais coisa. Nossa, tratar nevrogênio trigêmeo, por exemplo. É lógico que hoje a tecnologia mudou. Então você consegue fazer algo com ultra portátil, isso facilita muito a vida do profissional. Então eu acho que a ultrassonografia ela vai crescer muito, como já está crescendo, não só nas outras áreas, mas principalmente na odontologia. Tem muita coisa legal para fazer aí. Tá? Tanto a parte de harmonização orofacial,
quanto a parte de articulação temporomandibular. Perfeito. Né? Eu acho que é uma coisa, não só dentro da bucomaxilo clássica, né? Daquelas infecções, aqueles quadros associados com as glândulas, eu acho que é muito mais para a gente trazer. Não, com certeza. Ah, A tecnologia ela vem para inserir e para melhorar a qualidade e excelência das pessoas. Quando ela quebra esse tabu, ultrassom, como esse ultrassom, quando você orienta visualizando as estruturas, e você vai fazendo procedimento com isso, e você tem destreza e manejo, isso é treinamento, isso é mecânico, é técnica, e você percebe que isso vai te tornar um profissional melhor, a entrega sua vai ser melhor, vai te trazer mais segurança e vai entregar excelência para as pessoas, porque as pessoas hoje não procuram só um bom profissional, eles querem segurança. Então, quando você leva um tipo de trabalho desse, um instrumento desse para dentro do instituto, já é robusto, que você já entrega a excelência, você só traz mais tecnologia para agregar valor para as pessoas, isso aí é o caminho de sucesso. Então, o que eu vejo é um contínuo. As pessoas começam com um projeto e as coisas vão se renovando, e pessoas que trazem renovação, tecnologia com propósito vão sendo agregadas para crescer e agregar valor para as pessoas que buscam vocês por terem referência como excelência. E vocês continuam entregando excelência como um contínuo, acompanhando a evolução tecnológica. Então, pessoas daqui a pouco, o grupo não sabe muito bem usar ultrassom, daqui a pouco se tornam referências no estado em procedimentos de harmonização facial guiado por ultrassom. E um curso que, até em relação a ticket de curso, isso vai a outros patamares. Então, tudo é benéfico. As pessoas ganham, o instituto se fortalece e o aluno que for buscar isso, Nossa, ele tem um benefício gigantesco, um impacto gigantesco. E o que ele vai entregar para o paciente dele não, nem se fala. Então, tudo é bom. É o que eu brinco, a gente está aqui numa corrente do bem, né? A gente está aqui buscando sempre agregar valor para as pessoas. Sempre agregar valor. Agregar valor. Tem que agregar valor. Não pode só estar falando e jogando coisa da boca para fora. Tem que entregar, tem que entregar. A gente discutiu sobre isso. Instrutor no instituto, a partir do momento que eu entrei dentro do instituto com a parte de ultrassom point of care, nas emergências, eu falei, eu vou seguir a mesma linha de racional. Para ser instrutor no EcoBurge, formador de opinião, não basta técnica. Não basta você ter conhecimento de protocolo. Você tem que ser humano. Você tem que olhar para as pessoas e você tem que entender que tem uma pessoa que entende mais que a outra. Mas você tem que tratar ela de igual para igual. Aquela pessoa que está em dificuldade, você tem que pegar na mão dela. Porque você não está lá para selecionar ninguém. Você não está lá para ovacionar alguém que sabe mais que o outro. Você está lá para entregar a excelência independente de quem está te procurando. Então você precisa, por essência, entregar o seu melhor. Você não está lá para nichar ninguém. Então isso é difícil para o instrutor. Muitas vezes o cara sabe muito e se identifica com quem sabe também, que tem mais facilidade. E esse gancho que ele está fazendo, Herbert, é o seguinte, Herbert, o que a gente percebe? O Instituto, porque quando a gente se uniu, fez essa parceria, eu tenho esse preceito, tenho esse conhecimento e sei que isso é importante. Por quê? Às vezes na vida a gente está caminhando com projetos e a gente vê que às vezes pode estar do nosso lado, ou estar próximo da gente, ou querendo se aproximar de pessoas que você vê que não somam e que não têm a humildade de entender que precisam participar de forma positiva na relação. Como a gente está falando aqui, o exemplo que ele deu. Ele já com vários cursos no Brasil inteiro, ele entrou dentro do Instituto e viu algumas coisas que a gente faz e falou assim, poxa, isso é muito bom, eu vou fazer para mim. E fez, querendo crescer e melhorar. E a gente também viu coisas que ele estava fazendo e um foi ajudando o outro, foi aprendendo com o outro e melhorando, entregando melhor. Ele começou a ver que, olha, eu faço periodicamente a atualização dos instrutores. Vou lá, faço um evento, um coffee break, dou aula, dou treinamento e a gente coloca todo mundo pela mesma língua. Faz o curso, terminou o curso, a gente faz um fechamento, sabe? E aí, como é que foi essa turma? O que vocês viram? O que vocês tiveram de positivo? A gente faz um feedback e passa para eles, é assim. E quando a gente vê que o instrutor não está entregando, às vezes ele entrega a parte técnica, mas não tem paciência com o aluno, a gente vai lá e fala, olha, você tem que entrar na dinâmica do Instituto, o Instituto é assim.
Então, a gente teve uma atividade aqui no final de semana no curso do ACLS. E é um instrutor em formação, e aí 8 alunos médicos fazendo treinamento, e assim, 3 se destacavam. E respondia, e 2 dos outros, né? 2 mudo. E o instrutor falando, terminou a estação, cofezinho, chamei o instrutor e falei assim, você percebeu o que está acontecendo? Não, doutor Rodrigo, não. Você percebeu que 3 alunos estão respondendo, manipulando suas perguntas e respostas, você está se autoafirmando neles, e tem uma pessoa que não abriu a boca, você não estimulou ela, não viu. Ela tem uma especialidade que ela não trabalha muito na emergência, ela veio aqui para se atualizar, para aprender, para poder... E você não viu. Então você tem que olhar para todos. Se você olhar só para você como instrutor e querer fazer o seu oba-oba, mostrar que você sabe, que você domina e achar alunos, âncoras, que validam esse seu ego, você está no lugar errado, meu irmão. Aqui você sempre se despir do seu ego e você tem que oferecer o melhor para todo mundo. Então você vai resgatar agora, voltou do COF, você resgata aquela aluna e resgata aquele aluno e para de ser manipulado. Se você não consegue prestar atenção e você não entender que todos os alunos precisam receber a sua informação, a sua orientação, e você como instrutor, você não tem um compromisso só de mostrar a técnica, você tem um compromisso de ser um facilitador para os outros que estão tendo dificuldades também. Aí ele, poxa, doutor, nunca ninguém falou isso para mim. Muito obrigado, não tem nem como agradecer, porque na verdade eu nem percebi. E é verdade, você falando agora, eu estou vendo tudo que você está falando. Então, essa pegada do instituto, eu ficar mais de fora, ver os outros instrutores, supervisionar, gerenciar, entrar ali do lado, mas isso aqui, dá um upgrade na estação, ele pegou com a gente, viu. Então, você tem que ter parceiros assim que olham para você e eu olho para ele e você se soma, se ajuda, aprende o que um outro faz de bom, é melhor que não fica competindo, ou que não tem inveja, ou que não tem... Então, isso é muito bom, a gente ter parcerias que tem um bom network, que tem o mesmo propósito e que se somam. E a gente vê isso em você, e a gente vê isso no seu instituto. Eu esqueci de falar do Silvio. Silvio, anatomista. Sim. Nossa, espetacular. Muito bom. A gente ama ele de paixão. Muito Um bom. dos melhores profissionais que eu conheci na minha vida. Se dedica, entrega, ético, ama o que faz, ama o IOA, ama o ITC de paixão. Então, assim, isso a gente aprende de ver e a gente tenta replicar no nosso instituto, como forma de crescer junto com vocês. Então, assim, essa parceria é muito boa. Eu estou muito feliz de estar com o Reino de parceiro agora. A gente está juntos. E eu queria trazer você aqui para justamente isso, a gente selar essa parceria, crescer mais, outras parcerias ainda, e a gente seguir em frente, mostrar para todo mundo aí quem são vocês, o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Conheçam, vão lá no IOA ITC, vão fazer os cursos lá dentro, vão conhecer, vão entender, se tem projeto, tem uma ideia legal, senta com a gente lá, vamos conversar. Então, esse é o objetivo e a gente está muito satisfeito, muito feliz. E eu queria passar aí para vocês, se quiser fazer uma pergunta. Eu só quero parabenizar, porque eu conheço há pouco tempo, né? E realmente o Rodrigo falou muito bem. Eu fazendo os cursos em outros lugares, fiz já no Grand Park, fiz no Deville, fiz no UTIP, fiz em alguns lugares onde tinha auditórios que eu gostasse bastante, onde tinha facilidade em relação à parte alimentar. Eu acho importante a gente fazer tudo, concentrar tudo ali dentro do local, e o espaço que vocês realmente conseguem atender, não só a parte técnica, mas também essa parte de logística. Porque é importante ter logística, né? Quando a gente não consegue concentrar tudo no mesmo lugar, também dificulta o hands-on, por exemplo, que é curso de curta duração. Então, quanto menos tempo a gente tem com os alunos, menos a gente entrega para eles. Né? Você tem que sair dali, botar a mão na massa e sair dali fazendo, porque senão eles vão esquecer o que eles aprenderam. O hands-on é isso, por essência. Né? O cara chega ali já com conhecimento teórico sedimentado para poder praticar. E o que ele quer? Sair com uma mão para poder iniciar, o pontapé inicial, para ele poder fazer, ou até mesmo avançar, né, com pós-graduação, coisas que ele pode agregando valor. Né? Mas o espaço de vocês é realmente incrível. Né? E quando o Rodrigo falou, e aí, vamos fazer o ecomodular? Eu falei, cara, não tenho dúvidas. Então, assim, eu pedi só para o pessoal ver se a logística em relação ao espaço atenderia, porque é um pouco diferente. A gente não usa aquela sala de cadáver, não tem isso, mas a gente usa o espaço interno das salas de aula para poder fazer, precisamos colocar maca, precisamos de logística, que ainda mais vai misturar um curso para médicos e para estudantes de medicina. Então vai acontecer os 2 cursos, que também foi sugestão dele, né, que já fazia o ASMA, Reality, o ASMA Student, e agora vai ter o Ecomotion Hands-On e o Ecomotion Academy. Para fazer uma cultura ligada. O acadêmico vai ser introduzido nisso.
Ele vai ver o médico ali, que daqui a pouco ele vai se tornar, fazendo um curso junto com ele, e vice-versa. Né? Então é uma coisa que a gente entende, e olha, tá todo mundo no mesmo barco. E se vocês estão aqui sentados um sábado o dia inteiro, uma sexta-feira à noite, um sábado o dia inteiro, um domingo, é porque vocês já são diferentes. Vocês enxergaram, vocês confiaram na gente e entregaram para vocês uma ferramenta que vai somar com a sua prática. Porque vocês não querem ser o trivial, vocês já são diferentes, vocês estão aqui fazendo algo diferente. Então já são pessoas diferentes. E a gente não pode olhar para essas pessoas e entregar o nosso melhor. A gente não pode olhar para elas e entregar o nosso melhor. Mas só que nem sempre foi assim. A sua trajetória de vida, a minha trajetória de vida, a trajetória do Rodrigo, não foram só coisas felizes, só coisas boas. Com certeza. E a gente sempre pergunta para o nosso convidado aqui, você lembra de uma situação inusitada que foi um game changer para você? Que abriu sua mente? Que você olhou e falou, cara, eu não vou ser isso. Uma coisa que possa ter te frustrado, você ter olhado e falado, nossa, tudo que eu acreditava não é por aqui. Não é esse o caminho. Que fez você olhar além do que os outros colegas seus estavam olhando. Porque senão estava todo mundo fazendo o que você fez. Senão estava todo mundo investindo num centro de pós-graduação. Você buscou ser diferente. Você saiu do trivial. Você saiu do, vou me formar, vou fazer uma especialização no consultório, vou ficar no consultório e acabou. Meu pai fez uma clínica para mim, como uma grande maioria dos odontólogos aqui que eu conheço, tem pai é dentista, o cara foi lá, fez odontologia, assumiu a clínica do pai, por essas clínicas grandes aí. Mas nem sempre é assim. Por mais que, às vezes, uma pessoa comece nisso também, saiu da caixa, criou algo que agrega valor de excelência para um monte de gente. Então, mas para você chegar nisso, algo deve ter feito uma mudança de chave, uma mudança de paradigma. Você lembra disso? Eu acho que isso, você já falou algumas coisas que fazem sentido. Por exemplo, a primeira coisa, da minha família, eu não tenho ninguém aqui em Campo Grande, nem pai, nem mãe, que são da área de saúde, são profissionais de saúde. Então não tinha ninguém dentista, ninguém médico, ninguém da enfermagem, ninguém que trabalha no hospital. Então eu olhava isso com uma certa dificuldade. Era uma zona que eu não conhecia. Você não tinha nem notícia de como isso funcionava. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, desde a graduação, eu sempre gostei muito da sala de aula, de ambiente de sala de aula. Tanto que eu era monitor, sempre estava envolvido com alguma coisa de docência, mesmo ainda sendo discente. E logo que formei, que fui fazer mestrado, eu pensei, eu quero fazer um mestrado, por quê? Porque dentro do serviço que eu trabalhava, que eu fiz residência na Santa Casa, a gente ainda estava engateando em algumas coisas. O grupo era excelente técnico, mas faltava um pouquinho ainda, precisava dar essa mudança de chave. Eu fui fazer um mestrado pensando nisso. Quando eu saí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para buscar isso fora, isso foi uma mudança de chave grande. Eu comecei a observar e ver assim, legal, muito bacana o que o pessoal está fazendo lá, mas o mundo é muito maior, o Maxila é muito maior do que isso. Lógico, eu só consegui enxergar porque eu tive pessoas que me ensinaram os conceitos, os princípios aqui, aonde eu comecei a minha carreira. Mas isso foi a primeira mudança de chave. A segunda mudança de chave foi quando eu comecei, de fato, a militar na educação e comecei a não ter um ambiente que era agradável para o aluno, agradável para o paciente modelo, agradável para o docente, e a entrega não era aquilo que eu queria entregar. Então, isso foi frustrante. Então, eu trabalhei bastante tempo em outras escolas, mas então tudo bem. Então você viu e aí por isso você quis participar da criação de uma escola. Não é bem por aí, porque isso não é tão simples assim. E na verdade, ainda não tinha esse conhecimento, ainda não entendia o que era a entrega que eu queria dar para o meu aluno. Então a maior mudança de chave foi se frustrar. Você chegar para dar uma aula, não ter a condição mínima para dar essa aula, não ter a condição mínima para entrega para o aluno. Você falou um negócio inteligente, a logística para o aluno. Isso é fundamental. A pessoa que se desloca para estar lá, ouvindo, aprendendo, né, um final de semana, num dia que ele não está trabalhando, ou até durante, às vezes, a atividade dele de trabalho, que ele poderia estar rentabilizando, e ele para tudo para estar ali te ouvindo, ele tem que ser tratado diferente. Porque vencer, todo mundo quer. Todo mundo quer vencer. Né? Não é que é fácil vencer.
Mas ser vencedor é fácil, né? Agora, será que você está disposto a se preparar para isso? A pagar o que você precisa pagar, né? Com o seu sangue, com o seu suor, com a sua entrega, com a sua dedicação? Será que você está preparado para isso? Essa é a pergunta que ficou muito tempo. E eu falei, não, na educação eu quero entregar mais. Eu acho que o que a gente entrega para os nossos alunos aqui não está legal. E aí foi quando a gente começou a pensar. E eu não dava aula só aqui no Mato Grosso do Sul, dava fora também. E eu tinha o mesmo problema. A entrega não era legal. O aluno não se sentia abraçado. O acolhimento que você comentou não era legal. Vou dizer que eu me doava mais ou menos? Não, eu acho que mais ou menos parecido. Mas eu quis mudar um pouquinho de lado. Essa foi a mudança de chave. Não só estar em sala de aula como professor, mas também como coordenador, como diretor pedagógico, enxergando o que a gente pode fazer de melhor. E aí, lógico, eu contei com a ajuda de pessoas que pensavam como nós. Então, volto a dizer, para vencer, a gente precisa de muito mais. A gente precisa de muito mais. E a gente, para se manter lá, é mais difícil ainda. Exato. Talvez seja muito mais difícil do que alcançar. Porque o objetivo de ser campeão é algo natural, fisiológico. Você vai se doar até chegar lá. E depois que você chega? Depois que você alcança aquilo? Como é que é se manter ali? E o pior, achar que aquilo é o fim. Aquilo é onde eu gostaria de estar. E a gente não pode, tem que ser inquieto em relação a isso. A gente tem que se entregar cada vez mais para manutenção daquilo e sempre acreditar que pode crescer. Então eu acho que a mudança de chave básica foi querer entregar mais. Querer dar para o meu aluno aquela condição que eu acreditava que eu não estava conseguindo dar para ele isso. A mesma coisa é dentro da parte técnica e clínica. Você ter um ambiente preparado para receber aquele paciente modelo dentro de uma escola, isso faz muita diferença. Porque o paciente modelo é o seu instrumento, para aquela formação. Então, a formação na saúde, ela depende muito da prática. Eu acho que uma das coisas que a gente mais se beneficiou, Rodrigo, e vocês já incluíram isso nos cursos de vocês, é essa ideia blended, essa ideia de você ter uma carga teórica por vídeo, digital, sim, e você poder levar o aluno já com outro conceito. Sim. Você já leva o aluno para uma prática quando ele já tem aquela bagagem primária ali para que ele consiga evoluir. Sim. Porque, como você falou, hoje todo mundo quer coisa rápida, sim, assertiva, ninguém mais quer perder tempo. Sim. Então, antigamente, você pegava os cursos, eles eram de durações maiores, você tinha ali toda a parte técnica básica até o avançado. Hoje as pessoas querem sentar ali, principalmente na área de saúde, eles querem sair, já querem direto ao ponto. Direto ao ponto. E isso faz diferença. Sim. Isso faz diferença na venda do seu produto. Sim. Então, quando você começa a vender esse produto, a entrega é outra, e o cara falou, opa, aquilo ali vai me rentabilizar. Sim. E não adianta fechar os olhos. Os alunos estão ali por um motivo. Não só porque eles querem o conhecimento, mas porque ele quer que aquilo faça diferença na vida dele. Boa. Seja como pessoa, seja como ser humano, colocando o paciente em primeiro lugar, mas também rentabilizar. Com certeza. Porque aquilo faz toda a diferença. Principalmente ele pode investir mais nele próprio e no atendimento dos pacientes dele. Sim. Tá? Então essa foi a virada de chave. Querer entregar mais. Excelente, cara. Muito top. Excelente. Você vê que são áreas que se complementam, mas quando o cara tem a essência, a base sólida, a mesma essência, né? Ele é inquieto. Né? Por essência, o profissional da área da saúde, por muito tempo, ele tem dificuldade em olhar e pensar que ele pode não deixar que ele não vai abandonar, mas que ele pode olhar o meio acadêmico e ele transformar a educação numa fonte de empreendedorismo para a vida dele também. E ele virar empreendedor na educação. Porque nós somos formados como profissionais da área da saúde para servir. Nós não somos formados na área da saúde para empreender. Sim. Então, o empreendedorismo vem da inquietação. Você virou empresário porque você se questionava. E questionava o sistema. E queria algo diferente, porque incomodava-se a hora que ia fazer alguma aula e não estava entregando o seu melhor por questões de estrutura, por questões de logística, por questões de ambiente, por questões até propriamente do aluno.
N razões, mas ficou inquieto em relação àquilo. Eu preciso mais. Eu preciso fazer algo melhor. Eu tenho muito mais para dar. E eu estou sendo subutilizado. E essa inquietação gerada dentro da gente faz a gente se mexer. E a partir dessa inquietação e esse movimento, outras pessoas que estão inquietas também e estão no movimento são apresentadas a você. Então é tudo questão de conexão. E essas conexões vêm de propósitos parecidos. Você não pode estar vivendo um propósito diferente. Se eu tivesse um propósito para operar diferente do Rodrigo, eu não estava sentado com ele aqui agora com um podcast. E nem com você. Sim, com certeza. Então o que eu falo é que a gente tem esses podcasts aqui, é impressionante como as conexões elas vêm para a gente de forma natural. De forma natural. E eu acredito que as conexões dessa forma é que são conexões duradouras. São conexões que elas vão além do que a gente poderia imaginar. Porque estamos entregando propósito das pessoas. Então é como se a gente estivesse somando, de novo eu falo na corrente do bem. Sim. Não sei quão religioso você é aqui. Não sei como você crê em Deus aqui. Então, eu sempre falo que as conexões são estabelecidas por Deus. Deus conecta as pessoas. Mas que tenham propósitos alinhados. Sim. Você não estaria aqui comigo, conversando comigo e prestando atenção no que eu estou te falando, se você não tivesse uma entrega genuína, quando você fez o Instituto dos seus parceiros. E você sempre colocou aqui que você não fez nada sozinho. Então você é grato pelos seus parceiros, pelos teus sócios, por tudo aquilo que foi proporcionado para você. Mas Deus está em cima. Ele conectou seus sócios com você. Ele abriu as portas para que você pudesse estar onde você está hoje, entregando excelência. Então, quando a gente senta aqui e a gente faz isso aqui, a gente olha para isso e a gente enxerga a conexão. É uma conexão que a gente não sabe para onde vai. Mas Rodrigo sempre falou, olha, aquele lugar é um lugar abençoado. É um lugar que a gente precisa prospectar. É um lugar que a gente precisa olhar para ele e levar os outros lá para dentro, os outros cursos. A gente precisa estabelecer um lugar fixo em Campo Grande. A nossa identidade tem que ser feita. Nosso QG está aqui, nossos cursos estão aqui, nós somos parceiros, nós temos que ter um local onde a gente executa os cursos. Não pode ficar pulando de um lugar para outro fazendo isso aqui, não. Nós temos que ter um lugar com identidade própria. Qual é o local onde a gente executa as práticas nossas de hands-on? Qual é o lugar que a gente entrega excelência para os nossos alunos? Que os alunos vêm e ficam encantados, porque é tudo questão de encantamento. O encantamento é o detalhe. É o detalhe. E o detalhe se dá pela logística, se dá pelo ambiente, se dá pelo técnico, se dá pelas pessoas que estão lá entregando. Tudo é um conjunto. Então, cada detalhe importa. Fazer com excelência, o cara chega lá, olha, pá, que lugar legal. Ele já fala, os caras, que realmente os caras estão cuidando a sério, levando a sério esse curso. Olha, eles estão me entregando um ambiente que eles me colocaram para estudar. Nossa, olha isso aqui. Então, é um encantamento para ele. Mas para nós, é o básico. Não pode ser diferente. Porque nosso propósito é entregar excelência. Então, se a gente escolhe um lugar meia boca, nós não estamos entregando excelência. Se a nossa logística não favorece o aluno, nós não estamos entregando excelência. Sim. Então, esse tipo de coisa, eu olho isso aqui e eu falo isso aqui, rapaz, isso aqui, ele não sabe como vai chegar, não. Porque realmente as pessoas que vêm e sentam conosco aqui, é uma entrega que você olha e fala, capaz, é isso, exatamente isso. A gente conversando aqui, eu ficaria até amanhã conversando aqui. Porque eu estou escutando você. A gente foi entrando assim, a gente entrou num transe, né? A gente foi muito legal, muito profundo, né? Bem diferente. Eu tinha que estar com a mulher 8 horas da noite lá no território do vinho agora, porque eu tinha que. Uma aula que ela ia estar lá fazendo, só que eu não consegui levantar. Não teve como. E isso é porque justamente existe uma conexão no propósito que vocês têm lá dentro. E eu falei para o Rodrigo, eu quero pertencer a isso, eu não sei como vai ser, mas eu falei para ele assim, eu quero pertencer a isso, vamos abrir e vamos puxar, né, vamos puxar isso aí também lá para dentro do Instituto. Bons parceiros. Vamos para o ITC, vamos experimentar, vamos sentir como é que vai ser isso aqui, porque eu já participei de eventos, inclusive fizemos o acesso do nosso primeiro curso lá, que foi maravilhoso. Show. Eu falei, agora vai ser o Ecomurge, e eu tenho certeza absoluta que vai ser formidável, sensacional, porque a estrutura do curso em si nós temos. Agora nós estamos indo para o local de referência para dar outro patamar para o curso. Já se tornou. Um dia o Rodrigo falou para mim, vamos fazer o curso acesso, vamos fazer
Acho que foi outro curso ele para mim falando que queria fazer alguma coisa e não ia ser no IO. Você já tem a base, que é o IO. Você jamais vai tirar o curso do IO para fazer em qualquer outro lugar, porque você já entregou um nível de excelência para as pessoas que estão acostumadas a esse local, a essa entrega, a esse ambiente. Se você diminuir, nunca mais. Isso, você só tem que elevar, meu queridão. Eu falei para ele. Isso eu vou te falar, que é uma coisa que a gente sente na pele, a dificuldade, tá? Quando você sobe O nível. demais o nível, se dá essa alavancada, Você não consegue. cara, é difícil. Lógico que é. A manutenção sempre é mais difícil. Eu tô A certo, manutenção sempre é Eu difícil. acho que foi do acesso mesmo. Não sei como é que foi. Eu não sei. Eu acho que você queria fazer algum curso que você tava. Os custos efetivos não estavam tão grandes e você falou, cara, precisa economizar e veio me conversar comigo para fazer. Quando você ia abrir a sua sede, que você ia levar o instituto para um outro local, que você ia fazer num local meio rudimentar, mandou até as fotos para mim. A gente Aí eu as falei, aulas teóricas. ele ia fazer lá. E eu olhei o lugar e falei, não, velho. O seu curso ASVA? Não, se for aluno acostumado E na com verdade você nem está... foi por causa do valor, né? Mas é questão de Logística de data, né? Falei, cara, mas o IO não vai ter data para mim. E a gente tá tendo. Falei, não, desmarca nem e para. interessa. Não faz isso. Cara, eu olhei para ele e falei, cara, você tá certo, cara. Não se marca mais distante o curso, se vira, mas não baixa o nível. Falei, cara, olha O só. sarrafo tá lá em cima já, cara. Não dá É pra... verdade, não dá, não. Isso vai impactar muito negativamente. Né? Sim. Não é porque tá lá com a gente. Não é isso. Estou dizendo que a gente vive isso lá dia a dia. Cada vez que a gente dá um salto, que a gente vai implementar alguma coisa lá, um diferencial, hoje, né? Conhecendo o mercado, a gente pensa muito em fazer isso. Tem muita coisa que a gente quer colocar. Só que a gente tem que pensar na manutenção disso. Porque é muito ruim você colocar, o teu aluno tem esse acesso Depois não tem mais. e depois não tem mais. Sim. Mas, pô, professor, por quê? Por que não tem mais? Por que A resposta foi dada, né? Então, assim, Sim. essa que é a coisa. Só que a gente também não pode parar de inovar. Então, você tem ali, você está entre a cruz e a espada. Você tem que inovar o tempo todo, você tem que melhorar a sua entrega, mas ao mesmo tempo você tem que lembrar na longevidade do que você faz. Cada peça que você movimenta, você tem que pensar no que você está fazendo. Então, assim, Mas ele foi o que aconteceu, porque daí, o que aconteceu? Nesse lugar eu ia fazer o podcast, ia fazer... Isso. Eu falei assim, não, curso e o EPC, cara, manter o sarrafo. Podcast, simulação para 3, 4 alunos, uma mentoria, coisas menores, coisas mais encaixadinha, pequenininho, vem comigo aqui. Aí trouxe para cá, e aí agora ficou nossa sede administrativa e de gravação de vídeo, gravação de podcast, e o IO ETC, local de curso. Ele ia diminuir o instituto, cara. Aí desse jeito o instituto fez assim, ó. Ele ia diminuir o instituto. E porque eu tinha lá atrás falado para ele assim, Rodrigo, vamos alugar junto aqui, vamos ser sócio aqui desse lugar. E o Rodrigo, por uma preocupação, N razões dele, ele ficou com medo. E o medo, você sabe que muitas vezes, ele te limita na visão. Sim, Te limita totalmente. E E eu já ia assinar o contrato, eu já tinha assinado, e eu falei, cara, cadê o Rodrigo, velho? Eu já assinei, vou assumir sozinho isso aqui, cara. E eu comprei todos os mobílias que era do Safra Invest, eu comprei já a sala pronta e gastei, fiz investimento, já estava prontinha a sala. E eu falei, cara, e agora? Aí eu falei pro Rodrigo, falei assim, não, beleza, o Rodrigo mandou mensagem, ele tava viajando, cara. O cara ficou 3 dias pensativo, falando, cara, o que eu fiz? Aí um dia eu combinei com ele, falei, vem aqui, Rodrigo, vamos conversar, cara. Porque minha proposta poderia ser, eu vou sublocar dele, que é o espaço, eu vou sublocar para ele conforme os horas de usa. Já tinha até uma proposta para ele, já estava prontinha a proposta, me entregar para a proposta. Eu sentei, bati um papo com ele, fiquei aqui e estava sentado ali. E eu perguntei, cara, o que foi, cara? Conta para mim. Como é que... cara, olhei o espaço, agora tá diferente, cara, não sei o que e tal. Começou a falar e tal e tal. Falei, cara... Ele falou assim, cara, você vai para aquele lugar lá. Não precisa disso, cara. Cara, faz diferente. Por que você não subloca da empresa que a RC Médico locou aqui, meio do meu irmão, que é a empresa de ultrassom? Ele já locou aqui. Subloca, cara. Da RC Médico traz seu endereço comercial da empresa para cá. Coloca o seu CNPJ aqui, porque posso. Eu já pedi sublocação quando eu liguei. Então traz para cá.
fica aqui comigo, cara, vamos gravar os podcasts, vamos produzir conteúdo, aqui tem um espaço legal, dá pra colocar marca e tal, a gente desenvolve um trabalho, agrega valor. Aí o cara olhou, um projeto totalmente diferente, um negócio assim que ia dar pra ele sublocar e gastar mais dinheiro que ele tá gastando agora. E o bicho entrou nisso aí e incorporou. Por quê? Porque quando tem conexão, só precisa de um alinhamento. Sim. É só um alinhamento. É simplesmente o fato de você conversar e alinhar. Ah, aqui não dá certo, vamos alinhar aqui, vamos fazer aqui. Mas no final, é entrega. A gente fez em um mês o que eu acho que não tinha feito em um ano. Quando a gente começou o alinhamento. Um curso saiu em um mês, com um e-book. Toda a aula online gravada, 28 aulas gravadas, e um hands-on. Em um mês a gente fez tudo isso. Um curso inteiro feito. Com captação de vídeo, com tudo, com tudo. A gente fez tudo lá no Iowa. Então eu falo, se a gente fugir desse padrão, Não dá. não tem como. O negócio é alinhamento. E é por isso que a vida te traz pessoas assim, que você se alinha e vai, e eu realmente, assim, tinha um freio de mão puxado também, situação familiar, que você fica, falei, cara, mas eu não posso, cara, não posso, eu preciso seguir em frente, cara, isso, né, tem que crescer e vou me atirar, e se não der certo, eu tentei. Não, aí foi ótimo, foi excelente, foi muito bom. Mas a gente podia pedir para ele deixar uma mensagem. Eu ia te falar isso aí, né? A gente sempre aqui no podcast, o Rodrigo, a gente pede pro convidado deixar uma mensagem. Então, o que eles podem esperar? Porque hoje as pessoas elas desistem fácil das coisas. Elas não param para olhar e analisar com cautela e não entendem que existe um processo a ser vivido para que elas possam chegar e atingir os objetivos dela. Então, o que você pode, como um empresário no meio da saúde, como uma pessoa que enxergou além que os outros enxergavam e que trouxe propósito para a sua vida, além de agregar valor para todos que estão ao seu redor, entregando propósito para as pessoas, quantos alunos vocês têm treinado lá? Hoje a gente já está em treinamento no momento, 400 alunos, mas a gente nesses 6 anos, nós já formamos uma média aí por semestre, mais ou menos aí, em todos os cursos, tudo, eu acho que a gente já deve ter formado mais de 6 mil alunos. É isso aí. Que passaram por nós nesse tempo todo. Lembrando que não todos os cursos de longa duração, né? Porque os cursos de curta, médio prazo, somando tudo, né? Que passaram pelo Iowa ITC Campo Grande. Perfeito. Tem muita gente. E, bom, o recado é o seguinte, para você que está, talvez, esperando a coisa acontecer, né? Cair do céu, isso não vai acontecer. Infelizmente, eu queria te falar que isso não vai acontecer. Muito bom. Muito bom. Bota um soquinho no podcast, bota um soquinho, aquele soquinho. Mas, na verdade, a gente tem alguns caminhos. Né? E algumas... Não é dica, tá, pessoal? Porque dica na internet, todo mundo dá a sua. Não é dica. Não é dica, mas, sem dúvida nenhuma, não reclame, não fique lamentando daquilo que você não fez. Não fique só se lamentando e reclamando. Lembre que enquanto você está reclamando, tem alguém estudando, tem alguém se preparando, tem alguém fazendo o que você deveria fazer, quer fazer o seu melhor. Então não reclame, não discuta. Faça o seu melhor. Entregue da melhor forma possível e com certeza isso vai fazer diferença. Como eu falei, vencer todo mundo quer. Agora, será que está disposto ao custo de ser um vencedor? Então, o Iowa ITC Campo Grande, juntamente com esses dois aqui, eu acho que vão balançar o mercado, já estão balançando o mercado da área de educação médica. Na odontologia, é mais comum você investir em educação. A gente foi criado assim desde a graduação. Na medicina, isso agora está vindo diferente do que já foi. Mas isso não é bom, não é ruim, isso é o mercado. O mundo mudou, né? Cada ano que passa, e depois da pandemia, parece que isso evoluiu muito mais rápido. Com certeza. Então, as informações estão aí, né? As respostas estão todas aí. Foque na pergunta. As perguntas é o que importa. A pergunta importa, a resposta tem diversas por aí, e hoje a gente tem na palma da mão
qualquer informação. Né? Então, assim, não é mais o detentor da informação que é o profissional que você deve buscar. E sim aquele que, de fato, quer fazer a entrega, tirar o ego, se dispa do seu ego, né? Escute aquilo que você tem que ouvir, mas também não é de cabeça baixa. Né? Seja inquieto, questione, pergunte, mas faça o seu melhor. Não reclame. Isso com certeza vai botar você em outro patamar. Nossa, muito bom, cara. Que mensagem, hein, cara? Excelente. Top. Fiquei sem palavras. Muito bom. Muito bom, cara. Direto ao ponto, excelente. Felicidade estar aqui dividindo esse momento com você. A gente que agradece você, a gente idealizou esse projeto para trazer pessoas que realmente trazem valor para que possa passar para quem está assistindo, seja estudante, seja profissional médico ou de outra área da saúde, porque nós temos como propósito essa entrega de levar além do protocolo, além do trabalho profissional, mas o lado humano, o lado da pessoa que se incomodou de querer entregar o trivial. Sim. Então, Sabe do peso da exato, luta, né? Exato, da luta, né? Tudo que você fez arduamente não veio do berço de ouro, veio do propósito que você tinha, do legado que você queria deixar. Então, isso é maravilhoso. Pessoal, eu queria agradecer que vocês que estão nos assistindo. Mais um podcast, acho que é o 9º podcast nosso, não sei, depois o Luizão. É 9º? Pô, acertei, tá vendo? E que espero que vocês tenham pegado o recado, sejam inquietos na vida de vocês, questionem, se dediquem ao máximo. Entendo que todo mundo tem o seu tempo, mas quando vocês têm um objetivo, batalhem por ele. Batalhem e não desistam, jamais desistam. Esse foi mais um podcast do EmergenCast. Queria agradecer novamente a EC Médico, nossa parceira de tecnologia. Queria também agradecer o Instituto de Ensino em Saúde Rodrigo Quadros e também a Pox Club. E agradecer você, meu amigo, que agora acabei de conhecer e já fiquei admirado pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, pela sua essência, nunca ter se perdido. Conta com a gente, no que a gente puder agregar de valor. Tenho certeza que a EC Médico vai dar aquela entradinha ali para a gente poder trabalhar nos conceitos de ultrassom e levar a ultrassom também para os teus cursos. Eu acho que vai agregar muito valor ali dentro e eu já me identifiquei com isso. Então vi que não é questão aqui de mercado, é questão de propósito. Então gostei da ideia e vamos junto. É isso aí. E se você gostou do conteúdo de hoje, você vai lá, dá aquele like, agradece e também compartilha para alguém que você sabe que gosta dos temas, gosta do assunto e vai aprender alguma coisa muito legal que eu tenho certeza absoluta que foram as mensagens que a gente recebeu aqui. Exatamente. Então, compartilha. Com certeza. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast. Valeu, até mais.